11. Vou liberar, hein? Já estamos ao vivo? Já. Que bom. Vamos lá. 11 horas. Então, bom dia, pessoal. Obrigado. As pessoas já entraram, já estão todas dentro, né? Perfeito. Então, obrigado pela presença de todos. Bom dia. Nós estamos fazendo, durante o isolamento social da Covid, uma série de seminários, de encontros, né, na verdade, de papos, com temas que a gente acha relevantes sobre a pandemia, né, sobre o que a gente pode fazer durante a pandemia. Nós já realizamos 4 outros seminários, quer dizer, o papo, na verdade, os painéis, onde a gente sempre traz uma empresa especialista que se junta a nós para essa conversa, né? De uma forma geral, nós já vimos o que a tecnologia pode dar suporte. Nas primeiras sessões, batemos um papo sobre o acesso remoto, que era uma demanda de todas as empresas. Depois batemos um papo sobre a questão da segurança na cloud, algumas dicas. Falamos sobre o OpenStack, que é uma plataforma que nós na AMT usamos e temos uma boa experiência sobre o assunto para gestão e interoperabilidade de redes. E na semana passada nós falamos um pouco sobre o processo, sobre o Solution Desk, né? A gente percebe claramente que as empresas, elas além de precisarem ter o suporte tecnológico, elas também precisam ter processos para poder ter uma experiência favorável na transformação digital e nessa transição para o mundo virtual, digital, né? Além disso, a gente percebe que nós temos também uma ferramenta muito forte na mão, duas tecnologias muito fortes na mão, que são a parte de open source. Todas as empresas hoje estão preocupadas em fazer caixa, em administrar seus custos. Na parte de infraestrutura, nós vimos e sugerimos o uso do OpenStack, que é uma ferramenta para interoperabilidade de redes privadas, redes públicas e soluções híbridas, né, de uma forma geral. E, por outro lado, a gente escolheu esse tema porque o nosso parceiro aqui é uma pessoa muito experiente no assunto. A MT tem 25 anos de empresa, ele também está com quase 25 anos de operação com a Linux Solution. E nós vamos ver, então, um papo aqui com o Paulo sobre sistemas abertos, open source, e também sobre o ensino à distância. Como eu falei, se por um lado você precisa ter o suporte tecnológico para entrar nesse mundo virtual, por outro lado também você precisa estar atento à questão dos custos, porque fazer caixa, trabalhar remotamente, fazer caixa, são 2 mantras desse momento de crise, né? E como você propagar experiências bem-sucedidas? Como é que você vai treinar seus colaboradores? Como é que você vai treinar seus clientes? E se até você for uma instituição de ensino, como é que você vai treinar os seus alunos usando as ferramentas de AD? Então, dentro desse contexto, a gente chamou o Paulo Henrique para bater um papo. Já fizemos diversos projetos juntos e temos coisas juntas em produção. E é muito interessante que o Paulo faça essa conversa conosco, junto de mim e o Flávio Correia. Na semana passada, um amigo me perguntou: poxa, por que você e o Flávio, que são da AMT, estão nessa conversa, sempre com um parceiro e tal? Eu falei: pô, muito simples. Lá na AMT a gente sempre trabalha em cluster. Interessante que foi justamente nessa semana nós tivemos uma live e a conexão caiu, e aí o Flávio assumiu a comunicação e poderia ter sido vice-versa, né? Então, é uma grande honra para mim também, o Flávio, que talvez, com certeza, tem mais de 10 anos essa colaboração, a parceria dele com a AMT, que é uma coisa muito legal, muito bonita, que a gente preza muito, né? Então, a partir de agora, eu vou passar a bola. Eu não vou apresentar o Paulo, eu acho que ele tem já mais de 20 anos de empresa, então ele já deve ter um scriptzinho para falar quem é o Paulinho da Linux Solution e quem é a Linux Solution, sabendo que isso se mistura muito, né, Paulo? O Paulo da Linux
Agora é interessante que o Paulo pode falar, mas essa situação meio que funciona como um anabolizante para a gente, né? Nós sempre trabalhamos remoto e sempre vivemos nesse mundo de fazer videoconferências e trabalhar assim. Então, são situações que são naturais para a gente. A grande diferença hoje, eu não sei se você concorda comigo, Paulo, é que o cliente também está remoto. Então, a gente, entrava em servidores, configurava máquinas, aplicações e tal, e fazia uma interface, tinha que fazer uma reunião presencial do cliente. E hoje, a gente vê uma dimensão maior, que é o fato do cliente estar remoto e acreditar que mesmo a gente estando remoto, a gente é capaz de entregar. Isso foi uma facilidade muito grande. Mas antes da gente entrar nesse papo maravilhoso aí, eu queria que você apresentasse a Linux e também a você, né, como pessoa, para que a gente possa dar sequência aí. Paulinho, segue daí. Bom dia, amigos. Sou o Paulo, da empresa Linux Solutions. Eu sou criador da empresa Linux Solutions, uma empresa que faz suporte e treinamento do ambiente Linux. Quero agradecer a presença de todos vocês, ao Flávio, um grande amigo meu, ao Márcio Lattes também, que fez gentilmente esse convite. Tá? Nossa empresa atualmente trabalha de maneira home office há mais de 5 anos e, como o próprio Márcio falou, né, a gente já trabalha remoto há muitos anos, a gente trabalha com servidores, trabalha com a parte de treinamento online há muito tempo já. Tá? Já trabalhamos em vários projetos, né, Márcio? A gente trabalhou já em projetos de grande monta, né, de migrações de e-mail, migração de site, e é sempre um prazer a gente estar aqui na live de vocês. Eu queria saber o que vocês estão esperando de mim, enfim, qual será a próxima pergunta? Vou passar a bola para o Flávio. Não, a ideia não é fazer pergunta, não, Paulinho. A ideia é você falar. Você está sendo modesto. Quanto tempo tem a Linux Solutions? A Linux Solutions, ela tem 20 anos. Onde veio? O grupo repórter. Tá bom. A Linux Solutions, ela tem 20 anos. Idade, Márcio. Eu sou muito humilde. A Linux Solutions já vai fazer 21 anos esse ano. Já atendemos mais de 2.500 alunos online. Já fizemos mais de 20 cursos em compras no Brasil todo. E a última conta que eu fiz, a gente já teve mais de 300 clientes atendidos. Então, é basicamente o resumo aí da Linux Solutions nesses mais de 20 anos de estrada aí. Legal, isso. Paulo. Muito legal. Assim, sou suspeito de falar do Paulo também, né? A gente já trabalhou junto aí várias vezes, várias oportunidades. Primeiramente, bom dia, Paulo. Obrigado por você estar aqui. Márcio, bom dia. Bom dia a todos, né? De novo aqui, casa cheia. Muito feliz de ver vários amigos aqui participando da nossa live. E, Paulo, assim, o que eu vou fazer, né? Falar de open source, a gente tem que falar um pouquinho, né, do que a gente vai falar aqui, né, assim, no contexto do nosso bate-papo, né. Qual a ideia? A ideia é a gente conceituar o que é EAD, né, num primeiro momento, né, e depois a gente vai falar, né, sobre Linux, sobre software livre, né, a gente vai falar aí sobre soluções, né, utilizadas por empresas, né, e por centros educacionais como um todo, universidades, escolas, enfim, para ministrar aulas, né, que a gente está vendo aí com essa situação toda de pandemia. Muitas empresas, muitas escolas tiveram que se adaptar, mas eu ainda vou naquele gancho do Márcio, né, que o EAD não é só para a instituição de ensino, né, é também para as companhias, né. Muita gente está precisando montar, né, ou seja, sala de aulas para falar sobre processos, né, ensinar sobre processos, ensinar sobre ferramentas, sobre aplicações, enfim, e nada melhor do que a empresa poder construir uma solução dessa e fornecer para os seus colaboradores, né. Eu também sou meio suspeito de falar sobre Linux, né, porque eu venho muito dessa escola também de software livre, eu trabalhei muitos anos com Linux, Conectiva, Red Hat, por aí vai, Unix também, né, eu trabalhei um pouco com Unix também na minha jornada aí. E, né, ou seja, como a gente sempre faz em todo bate-papo, a gente aqui elencou 5 fatores, né, que a gente vai trazer para essa nossa conversa, que é a filosofia, né, o que está por trás do software livre, as comunidades, né, a gente falar um pouquinho sobre isso, também falar sobre planejamento, né, qualquer cenário, qualquer situação de trabalho, né, de implantação, enfim, você tem que planejar, né, sempre. Depois a gente vai trazer aqui, Paulo, cases, né, tanto que você possa dizer, olha, eu tenho aqui situações, né, que eu fui bem sucedido, ou situações que eu também não fui bem sucedido num planejamento, porque eu não fiz um planejamento, ou a empresa não fez um planejamento, enfim, trazer cenários para que a gente possa
possa discutir, né? Dicas, né? Enfim, dicas são sempre bem válidas, assim, né? Bem-vindas nesse nosso bate-papo. Eu acho assim, a gente aprende muito aqui toda quinta-feira, né? Com situações, com dicas que os nossos parceiros trazem ou que a gente, né, da própria MT pode externar. E futuro, né? Quais são as tendências, né? Tendências de futuro, tendências de mercado, tendência do software livre, tendência, né? Para o que as empresas podem fazer, né, daqui para frente, né, visando aí que a gente vai ter um novo normal. Muitas das empresas vão continuar com as suas atividades de forma remota, né, como vocês já colocaram, comentaram, e eu acho que, né, é uma tendência essa situação. Então, a gente falar um pouquinho, né, de como a gente pode ajudar esses parceiros e clientes. Então, Paulo, eu vou aqui, né, iniciar o nosso bate-papo e vou aqui te perguntar, né, o que está por trás do software livre, né, como é que ele surgiu, como é que essa coisa aconteceu e a importância das comunidades, né, de software livre. Me fala um pouquinho aí, por favor. Legal você perguntar sobre isso, Flávio, obrigado. O software livre surgiu com Richard Stallman. Richard Stallman era um simples estudante em 1984 e precisou consertar uma máquina de Xerox. Isso mesmo, ele precisou consertar uma máquina de Xerox. Ele ligou para a Xerox e perguntou: Xerox, me manda o manual interno dessa máquina. E a Xerox falou que não ia dar esse manual. Então ele ficou um pouco revoltado e falou: todo software tem que ser livre, todo software tem que ser aberto, para que as pessoas possam modificá-los e melhorá-los. Então eu anotei aqui basicamente um software livre. Para ele ser livre, ele precisa ter 4 liberdades. Ele tem que ter a liberdade de executar o programa como você desejar, para qualquer propósito, a liberdade de estudar como o programa funciona e adaptá-lo às suas necessidades, a liberdade de redistribuir cópias de modo que você pode ajudar os outros, e a liberdade de distribuir cópias de suas versões modificadas às outros. Então, se você tiver essas 4 liberdades, a gente tem um software livre. Quando o Richard Stallman começou a criar esse movimento de software livre, ele criou uma organização chamada Free Software Foundation. E de 1984 a 1991, ele foi começando a desenvolver várias soluções abertas, né? Por exemplo, um compilador, que é o GCC, um editor de texto, que é o Emacs, né? Um shell chamado Bash. E quando ele estava para criar um kernel, veio em 1991, lá na Fria Finlândia, o Linus Torvalds. Exatamente, o Linus Torvalds era um estudante de computação que queria usar o Unix em casa. Então, ele criou o Linux. Unix mais Linux. E distribuiu ele na internet. E de lá para cá, essa é a história. Nós vamos completar 30 anos de Linux. O Linux hoje está presente no Netflix, no Google, no Facebook, no seu celular e em várias coisas que você usa que você nem imagina. Então, essa é uma história bem rapidinha aí do software livre para vocês se contextualizarem, né? A nossa empresa surgiu há 20 anos atrás justamente para ajudar as empresas a utilizar melhor o software livre. Né, Márcio? Eu fui testemunha disso, a gente já conversou muito e é interessante que a gente está percebendo hoje uma aceleração da transformação digital. Mas, na verdade, a transformação digital, ela muda vários conceitos, né? O conceito da gestão, que exige uma agilidade muito grande, o próprio telefone vermelho, que representa essa comunicação direta entre as empresas, quer dizer, e certas coisas só são possíveis de ser feitas em função de comunidades, né? Você vê, a hierarquia é uma coisa que está modificando muito rapidamente, quer dizer, a gente tem uma comunicação muito rápida na base com o topo, e tudo isso, não só nas nossas empresas, mas também dos nossos clientes conosco. É rapidinho que uma situação ruim pode se propagar e causar um problema muito sério. E eu acho interessante, por quê? Porque essa situação de isolamento, como eu falei, em primeiro lugar, a gente já tinha isso em funcionamento, como tudo que está sendo feito agora, nada está sendo ainda criado da pandemia. É tudo, digamos assim, um suplemento, um aumento do que já era feito. Então, o acesso remoto, um aumento do que já era feito, a necessidade de você ter processos, um aumento do que já era feito, o ensino à distância vai ser um aumento do que já era feito, e a questão das comunidades, elas vão ganhar um papel extraordinário, e especialmente as empresas pequenas, porque você, para ter essa transformação digital, você precisa ter agilidade, você precisa ter comunicação direta, precisa ter toda essa parte aí. Então, quando você falou, Paulo, sobre as comunidades e sobre essa interface, e uma empresa de capital intelectual, os talentos que trabalham contigo, que
que conhecem muitas ferramentas, que têm trânsito rápido nos fóruns para discutir plataformas. E é impressionante que, se antes as pessoas tinham insegurança em determinadas plataformas, hoje é o contrário. Você se sente mais seguro e mais rápido de uma resposta de um ambiente de open source do que em outros ambientes, por conta da quantidade de plataformas. Quando você quer desempenho, você usa isso. E aí, Paulinho, eu queria que você desse um jeito de explicar para a gente essa tua experiência na escola Linux, né, que você implementou com tanto sucesso, e qual é um planejamento bem sucedido para uma empreitada como essa que você fez? Quer dizer, quantas pessoas você já tem em treinamento? Qual é o planejamento? Quer dizer, você foi muito feliz quando o Flávio te colocou, de uma forma geral, a filosofia do software livre. Beleza. E quando a gente conecta isso com o ensino à distância, qual é o planejamento para isso? Como é que é? Fala um Legal. pouquinho. Bom você perguntar sobre isso. Antes da gente falar um pouquinho sobre alguns cases de EAD, vamos falar um pouquinho, conceitualizar o que é o EAD. Né? O EAD, na verdade, é um ensino à distância, simplesmente, tá? Mas é um ensino à distância que você usa algum meio eletrônico, tá? A gente pode classificar 5 tipos de EAD. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente pode ter o EAD supletivo, graduação, técnico, educação corporativa ou cursos livres. Ou seja, nós temos 5 formatos de EAD que a gente pode estar implementando na nossa empresa ou na nossa universidade, tá? Como o nome diz, supletivo, graduação e técnico são mais voltados para escolas e faculdades. Cursos livres, as empresas em geral podem estar oferecendo para o mercado, e educação corporativa pode ser uma educação dentro da empresa, tá? Em relação ao case bem-sucedido que o Márcio citou, nós temos o case bem-sucedido da escola Linux, né? Nós começamos em 2015, em 5 anos nós já treinamos mais de 2.500 alunos. Isso mesmo, são pessoas que entram no nosso site, compram cursos gravados, assistem esses cursos, tiram dúvida com o instrutor, interagem, perguntam no fórum, no final tem um certificado e eu, às vezes, nem conheço essa pessoa pessoalmente. Então, o ensino à distância, ele traz uma maravilha que você poder enfim, estender todo o conhecimento para todo tipo de pessoa, seja em Manaus, seja no Rio Grande do Sul, seja no Acre, seja na Bahia, Santa Catarina e por aí vai. Então, eu acho isso é uma coisa bem interessante, da questão do ensino à distância. Um outro dado, só para complementar, antes de eu passar para o Flávio. O ensino à distância já tem 9 milhões de estudantes em 2018, tá? E em 2018 foi a primeira vez que o ensino superior à distância ultrapassou o ensino presencial. O que você acha disso, Flávio? Bom, isso é interessante, Paulo. Esse número é um número bem grande, né? Ou seja, teve aí uma expansão grande também nos últimos meses, né? Mas eu acredito ainda, focando um pouquinho ainda no planejamento, né? Acho que toda empresa que vai desenvolver e implantar uma solução dessa, né? Ela precisa, né, fazer um trabalho inicial, que eu costumo dizer aqui que é a planta, né? A planta da casa, né? É você projetar o seu produto, né? Projetar o seu EAD, mas de forma que você possa garantir, né, vários fatores aí nessa empreitada, né? Que é a disponibilidade desse serviço, ela é muito importante, porque o serviço de EAD ele tem que estar disponível a qualquer momento para aquele aluno ou para aqueles colaboradores, né, de empresas, para que eles possam usar o sistema a qualquer hora do dia, né, e fazer a sua própria agenda, né. Eu acho que, assim, pensar nisso é um ponto fundamental, né. Você também ter situações de plano de continuidade de negócio, né, que a gente chama de plano de last recovery, ou seja, se você tem algum problema nesse seu ambiente, você precisa, né, rapidamente colocá-lo no ar, né, porque não existe bala de prata, né, então você sempre tem que estar pensando em situações diversas. E conteúdo, né, assim, você guardar aquele seu conteúdo com segurança, porque da mesma forma que a gente trata um dado sensível num RP, por exemplo, que está todo o patrimônio da sua empresa ali, contábil, enfim, o EAD também ele tem um patrimônio intelectual, né, onde você grava as suas aulas, você grava o seu conteúdo, aquilo ele tem que ser muito bem guardado, muito bem armazenado. Então, são fatores aí que você tem que usar para você poder, né, ter um bom produto, um bom serviço, né. Então, eu penso muito nisso. Lá na MT, a gente fala muito, né, em proposta técnica, né, onde a gente define escopo de trabalho, a gente define quais são as ferramentas que a gente vai usar, a gente define matriz de responsabilidade para que
a coisa seja bem entendida pelo cliente, aonde o provedor vai atuar e aonde o cliente vai atuar. E, por último, na SLA, né, um pouquinho disso tudo que eu falei, a disponibilidade, segurança, né, e um pouquinho disso que o Márcio fala no início, que é o telefone vermelho. Né? Quando a gente fala em SLA, né, não é só quanto tempo meu servidor vai ficar fora do ar ou no ar, enfim. Quanto tempo a empresa leva para me atender. Então, lá na MT, eu converso com muitos clientes, né, eles falam, cara, quando a gente compra na MT, a gente não está comprando só a tecnologia, a gente está comprando SLA. E o SLA não é só SLA de disponibilidade do meu serviço, mas o SLA de atendimento da MT. Quando eu ligo para o celular de vocês, ou eu ligo lá para a própria MT, rapidamente alguém me atende e resolve o meu problema. Então, isso é muito, muito importante, né, nessa hora. Mas, assim, Paulo, falando nisso, né, falando que a gente aqui já falou sobre como surgiu aí o software livre, a gente falou também sobre planejamento, agora a gente queria entrar um pouquinho, né, no assunto de cases, né, ou seja, você falou um pouquinho da escola Linux, né, o quanto você aí já evoluiu, o quanto você já também conseguiu desbravar esse Brasil dando aulas, né? Queria saber o que você ainda tem assim para trazer para a gente case para empresas ou para instituições de ensino, enfim. Vou falar um pouquinho de case, tá? Vou falar um pouquinho também um pouco sobre o EAD, tá? A questão do EAD é o seguinte: você não pode simplesmente pegar uma apostila e botar na internet. Você não pode simplesmente começar a dar uma aula simplesmente sem usar nenhum recurso interativo. Você tem que apostar mais em interatividade. Algumas ideias que eu dou para vocês criar grupos online, tá ok? Fazer o aluno criar um nick dele próprio. E a vantagem no EAD é que aquele aluno que fica lá no cantão, que é mais tímido, ele consegue, às vezes, se soltar numa reunião via videoconferência, consegue falar muito mais do que as pessoas que provavelmente vão estar lá introvertidos e não vão querer falar. Eu trouxe um case de sucesso aqui, que a College of Business da Universidade de Illinois, em Chicago, criou um MBA online, e no primeiro ano, ela passou de 114 alunos para o segundo ano, 3.200 alunos com alto índice de retenção e satisfação. Então, muitas vezes a gente tem um preconceito. Nossa, um curso de MBA, que é uma coisa tão avançada, não vai poder ser online. Isso não é verdade. A gente consegue colocar isso de maneira online desde que a gente tenha planejamento. Então, esse é um tipo de case que eu queria trazer para vocês. Sobre a questão, especificamente, do planejamento que o Márcio falou, que o Flávio falou, eu queria passar para o Márcio essa questão de que tipo de... o que a gente poderia falar, de repente, se eu posso falar um pouco sobre softwares livres e ensino à distância, o que você acha que a gente pode estar complementando aí, Márcio? O que você gostaria de vir? Eu acho, em primeiro lugar, aqui não tem censura nenhuma, tá? A questão é ao contrário, você pode e deve falar absolutamente tudo. A gente tem convidado os nossos parceiros aqui justamente para essa troca de experiência. A primeira coisa que você fala, que eu identifico muito legal aqui, é que a gente tem que ter um crescimento orgânico das coisas. A gente tem que entender como é que as coisas estão crescendo nesse novo mundo para a gente se alinhar a esse padrão de crescimento. E a questão das comunidades que você falou, de open source, e quando você fala que, além do EAD, você tem que criar uma comunidade em torno do que você está falando, é um desafio muito grande, muito legal. Acho que isso é uma dica muito preciosa. A outra dica é uma dica subliminar que está aqui. É a multidisciplinaridade que a gente vê nos projetos que estão envolvidos. Então, é claro que a ANT não vai resolver nunca todos os problemas dos nossos clientes, mas a gente vai estar sempre, como o Correia colocou, aberto a montar uma especificação técnica, com uma matriz de responsabilidade, com uma matriz de escalonamento, que permite que esse projeto seja feito. Agora, o grande amálgama disso tudo na verdade, a parte de gestão. Porque não adianta, as empresas que simplesmente acham que tem um firewall, conectam esse firewall e conseguem acessar o escritório remotamente, elas vão achar, se elas acham que vão lograr êxito, é do engano. É a mesma coisa que o Paulinho acabou de falar. Você acha que você tem uma apostila, você digitalizou ela, botou ela num software livre, contratou um servidor por uma bagatela e botou no ar, você está achando que você vai... Tem muito trabalho, gente, é impressionante. Eu fico lembrando da época que eu comecei, há 25 anos atrás, o padrão de marketing, não existia o marketing digital,
segunda-feira tinha um caderno de informática no Globo. O Paulinho lembra disso, ele parece novo. Mas eu anunciava. Eu ficava com o telefone, ficava esperando o telefone ligar. E a gente tinha que desenrolar a venda ali no telefone. O cara ligava e falava assim, quanto é a visita? R$50, tá bom, daqui a pouco eu desligo. Não desliga não, porque ele vai ligar para o outro. Então, mas era uma situação muito mais simples. Você botava lá um anúncio e esperava o telefone até sexta-feira ele tocava, porque era o tempo que o cara guardava o caderno de informática. Ele guardava aquele troço. Aí na segunda-feira que vem você já tinha que botar um outro anúncio, porque ele já ia ficar 7 dias com aquele caderno. Agora não é assim. Agora é o WhatsApp, é o e-mail marketing, são os sites de busca, é a interação através de robôs. E isso aí é uma enormidade de pessoas que estão envolvidas. A minha visão para o EAD é essa, né? Você tem o caso bem sucedido da escola Linux e tal. A gente tem algumas pessoas me pedindo aqui para você falar sobre que ferramentas você usou, quais foram... Vou falar um pouquinho sobre as ferramentas, legal. As dicas que você poderia dar sobre isso. Pessoal, o lance é o seguinte, a gente está aqui muito mais interessado em passar o conceito para vocês. O conceito principal do telefone vermelho, que é isso aqui, são empresas que você é capaz de ter acesso direto, como a gente está tendo ao Paulinho, a NT e aos outros que já tiveram aqui, a O2, a Pix, a 3Elos e outras empresas parceiras que vão vir nos nossos próximos. Então, a partir do telefone vermelho, você pode se aprofundar nessas questões e fazer contato direto com o Paulo, muitos aqui já conhecem, quem não conhece tem como chegar a ele, e a gente falar sobre essas questões. Paulinho, eu te peço aí, cara, vamos às dicas, o que você fez que deu errado, que é muito bom saber, porque só o que deu certo é mole, quer dizer, os unicórnios não existem, os unicórnios são ficções, para nós que somos as zebras. O que você diz aí? Então, como eu vou pegar um pouco o gancho do Márcio, né? Eu vou falar como não fazer um EAD. Como não fazer um EAD? Contrate qualquer data center, contrate somente um link, contrate uma máquina qualquer, sem redundância de disco, contrate sem backup, contrate com link pequeno, né? Coloque tudo na mesma máquina, banco de dados, software, vídeos, e tem uma banda bem pequena. Então, vocês já entenderam a ironia. Na verdade, você tem que fazer exatamente o inverso. Você tem que ter um ambiente de homologação, você tem que ter um ambiente de teste, um ambiente de produção, você tem que ter todo um ambiente para você poder ter um software livre rodando bem com o EAD. Vou citar aqui, aproveitar o gancho do Márcio, 3 software livres que eu quero destacar para vocês, que algumas pessoas me perguntaram. O primeiro é o Moodle. Tá? O Moodle já está sendo executado em mais de 75 línguas diferentes, em mais de 175 países, com mais de 25 mil websites registrados. O Moodle é um software de LMS. Esse software é um software que você permite colocar um curso lá dentro. Um outro software que eu posso citar é o OpenBoard. O OpenBoard é um software que, como o nome diz, você permite você criar um quadro branco, uma lousa que o professor vai lá, vai ensinar tudo para o aluno e vai ser compartilhado para o aluno. Um terceiro software muito interessante, que está crescendo muito nessa pandemia, é o Jitsi. Isso mesmo, é um software livre, aberto, multiplataforma para voz, videoconferência e mensagem instantânea. Funciona em Linux, Windows e Mac e suporta muitos protocolos populares de mensageria instantânea e de telefonia. Então, eu posso citar esses 3 softwares aí para a gente começar. E só para finalizar essa parte de software, se você me permite, Márcio, teve uma pergunta no fórum, no chat aí, que a pessoa perguntou sobre alguns substitutos de Windows para Linux. Eu fiz um e-book, se vocês deixarem aí, eu posso deixar o link aí, são 50 sistemas open source, tá? Vocês podem baixar um e-book gratuito, e vão ter esses 50 sistemas open source para você colocar na sua empresa e economizar, ou seja, hospedar na MT, contratar Linux para implementar, ou você implementa mesmo assim, e põe para rodar, e vamos em frente. Vou botar aqui o link aqui no chat. Vou passar a bola para o Flávio aí. O que você acha, Flávio, que a gente poderia estar agregando ainda mais nessa live, na questão do EAD com software livre, enfim, o que você gostaria que eu falasse um pouquinho mais? Bom, Paulo, eu acho assim, acho que você, né, deixou bem claro essa questão das dicas, né, algumas que você já colocou aí. Eu diria que, né, a gente tem, né, nosso portfólio, né, alguns clientes educacionais também, né, eu tenho até aqui agradecer a presença aqui do Eduardo Maggioli,
é um grande amigo, né? A gente está nessa empreitada, ele trabalha numa instituição de ensino, né, há muitos anos, e a gente está nessa empreitada junto, a gente conversa com frequência, né, e a gente também troca ideias, né, sobre cenários, né. E, assim, o que a gente tem visto, né, nos últimos meses são as empresas, né, são as escolas, né, escolas, universidades, escolas principalmente, né, porque a universidade, mal ou bem, ela já tinha um cenário propício para EAD, né, algumas já faziam, né, só que não tinha uma estrutura pronta ali para entregar em grande escala em pouco tempo, né, então a gente ajudou essas empresas a desenvolver esse tipo de cenário, né, aumentar a sua capacidade, adicionar componentes que pudessem balancear a carga, né, de tráfego. A gente conseguiu aumentar a banda de internet de forma bem em grande escala. A gente ajudou também com cenários de distribuição de conteúdo, né, que você consegue distribuir um pouco dessa carga ao invés do usuário pegar esse conteúdo direto nos servidores, mas ele vai em locais específicos, né, de pontos de troca de tráfego. A gente elevou, né, ou seja, o nível de disponibilidade desses ambientes para que o cliente não tenha nenhum tipo de nenhuma dificuldade, né, caso ocorresse algum evento em qualquer componente, né, de toda essa infraestrutura. Então, a gente se municiou de tecnologia, né, e municiou o nosso cliente final também com isso, né, isso foi super importante. Mas, assim, as escolas, né, de ensino fundamental e médio, elas tiveram que aprender, né, se adaptar ao cenário, e com outro ponto, né, muito mais agravante, que era o contato que eles tinham, né, com esses alunos, porque o aluno de AD da universidade ele já está acostumado a interagir com o computador, né, ou seja, sem interagir com ninguém, enfim. Mas um professor de ensino médio fundamental, ele tem uma participação ali grande, né, na educação daquele aluno, né, ou seja, no dia a dia daquele aluno. Então, entender o que aquele aluno está passando, né, eu já conversei um pouquinho com o Márcio sobre as nossas reuniões remotas, né, a gente às vezes não tem aquela sensibilidade de entender como é que está a pessoa que está do outro lado da tela, se ela está ansiosa, se não está ansiosa. Acho que é a mesma coisa, né, do aluno, né, o professor tem aquela coisa do olho no olho e saber o que aquele aluno está, por que ele fez aquela cara, né, tipo assim, ele não entendeu. Então, a gente ajudou os clientes também a encontrar ferramentas para que a interação fosse muito maior, né, não só aquela, como a gente costuma ver, que é o slide, né, o professor vai lá, passa um monte de slide e acabou. O outro era, não, o professor faz uma videoaula e acabou também, bola para frente. Mas hoje, né, a gente está vendo que as escolas estão se adaptando a outro tipo de solução, né? Soluções, por exemplo, de trazer o aluno para dentro como se fosse uma espécie de uma sala de aula, né, com ferramentas de quadro branco, né, quadro negro, enfim, para que a interação ali da escrita, né, do conteúdo que está sendo dado, ela seja feita de uma melhor forma. E também o aluno, né, participar, o professor olhar para a cara daquele aluno e ver se ele está interessado, se ele está prestando atenção, se ele está entendendo. O professor também passar a expressão dele, né, ou seja, do que ele quer dizer quando ele fala alguma palavra, faz alguma coisa. Enfim, então, a gente viu muito esse movimento nesses últimos meses, né? E a gente ajudou a criar esses cenários. Então, Paulo, assim, ferramentas são diversas, né? Mas, vindo aqui para o mundo software livre, eu acho que assim, a plataforma mais utilizada, como você falou, é o Moodle, né? Que eu acho assim, a mais utilizada e, no meu ponto de vista, a mais completa, né? Porque você consegue entregar vários tipos de cenários dentro de uma própria ferramenta. O OpenBoard, como você mesmo já colocou, outra ferramenta também de interação fantástica, né? E o Jitsi também, que você traz o aluno para dentro da sala de aula. Então, são cenários aí que só agregam, né? Acho que, assim, é fundamental nessa hora você se reinventar. E se reinventar, você tem que trazer as pessoas para dentro do teu negócio. Então, isso aí, para mim, é fundamental, né? Isso também vale para as empresas também que estão fazendo um movimento grande, né, de fornecer para o seu colaborador treinamentos remotos, né, que tem muita gente, por mais que a economia esteja não tão boa como a gente esperava, mas tem muita empresa se reinventando e contratando. E quando você contrata um funcionário novo, como é que você passa para ele
o seu processo, né? Como você passa para ele, como usar suas ferramentas, né? CRM, RP e por aí vai. Então, eu queria, né, até falando um pouquinho sobre o que estão fazendo, eu vou devolver para você, Paulo, o gancho, mas eu queria saber assim, quais são as tendências, né, de mercado e também de tecnologia para os próximos meses, para os próximos anos, porque está todo mundo se reinventando, né? A gente está num novo normal, então eu queria ouvir de você o que você espera do mercado aí para os próximos meses. Vamos lá, pessoal. Foi boa essa pergunta, Flávio. Eu anotei aqui que algumas das principais empresas de tecnologia estão voltadas para o desenvolvimento de código aberto, com a aquisição do GitHub, por exemplo, pela Microsoft, e a aquisição da Red Hat pela IBM. Então, você vê que o software livre está ganhando uma musculatura, né? As grandes empresas de softwares fechados estão adquirindo empresas de softwares abertos e trabalhando junto aos clientes com o software livre. Tá? Na questão, o que isso vai acontecer? Vão ter mais usuários de software livre. Mais usuários de software livre vão ter menos bugs, porque vai ter mais gente usando, mais gente melhorando o código. Na questão especificamente do ensino à distância, eu acredito que algumas tecnologias como o 5G e a inteligência artificial vão revolucionar o ensino à distância. A questão do 5G, ela vai melhorar muito a entrega, né, daquele conteúdo para o aluno. E a questão da inteligência artificial, você vai ter, provavelmente, chatbots ou outros robôs que consigam tirar dúvidas mais básicas dos usuários no dia a dia, enfim, aquelas dúvidas antes da prova, aquele velho monitor que pode tirar aquela dúvida, né? Cuidado, o seu monitor pode ser um chatbot, né? Então, eu acredito que a gente vai ter várias evoluções aí na questão do ensino à distância aliadas à tecnologia. Eu creio bastante nisso. O que você acha disso, Márcio? Então, legal. Eu acho que é um exercício importante. Como eu falei logo no início, a gente ganha uma dimensão nova na hora que os nossos clientes passam a estar também operando, usando esses recursos que a gente sempre usou, de comunicação remota, de trabalho remoto e tal. Eu acho que a questão da gestão é fundamental, é o grande amálgama disso. Você tem que ter processo, porque você não tem mais aquilo de furar fila, de entrar, você tem que ter um sistema para controle das coisas. E se os seus processos não estiverem mapeados, isso não cabe no sistema. Isso também no ensino à distância. Você e o Flávio falaram coisas interessantes, né? Uma coisa que eu acho interessante é o funcionamento em cima de comunidade. A outra é a parte de automação, né? A gente cada vez mais vai ver interações automatizadas, vamos ver robôs para ensino à distância resolvendo o basal. Mas, como o Flávio falou, o atendimento, quando você está na fronteira do trabalho, ele precisa ter um atendimento direto, né? Você precisa saber. E aí vem talvez a minha dica maior de todas, quer dizer, que eu pelo menos entendo como uma boa reflexão, é o fato de que você, nessa miríade de opções que a transformação digital te dá, você tem que focar no seu negócio. O que é que ele traz para você? E se cercar de parceiros que você tenha confiança e conexão, né, para poder se desenvolver. Eu tive no último grande evento, eu tenho falado isso nas lives anteriores, mas de fato é o grande exemplo que a gente viveu. Eu e o Flávio tivemos em Orlando num evento de 6 mil pessoas. Não sei se tão cedo a gente vai estar no evento do Gartner com 6 mil pessoas. E lá foi dito que qual é a 9 entre 10 estrelas de Hollywood, quando falham num projeto de transformação digital, falharam por quê? Falharam porque eles perderam o foco do negócio e se tornaram o que eles chamaram de tecnocentrados. Começaram a entrar no detalhe do que a ferramenta vai fazer. A questão realmente cultural do software livre, ele já apresentou alguns preconceitos. Será que eu vou ter suporte? Será que eu não vou ter? A nossa experiência é que o suporte é melhor, porque você passa a lidar com empresas que têm um compromisso mais rápido contigo, você tem mais conexão e mais velocidade. É interessante que nesse mundo de internet as coisas ainda não estão maduras, não estão prontas, né? Então, a gente está sempre na fronteira do vamos testar isso aqui, vamos fazer uma prova de conceito, vamos experimentar como é que funciona e tal. São todos experimentos, né? E quando você tem uma tecnologia que tem um titular, você tem que estar no roadmap daquela tecnologia. Aquilo ali pode ser descontinuado de uma hora para outra e você ficar na mão, e o que é super comum,
né? Ou então você precisa de uma determinada feature que não interessa para aquele cara. Olha só, eu preciso disso aqui, não está alinhado com o modelo de negócio dele, você está fora do jogo. E como eu falei, quer dizer, esse novo mundo de comunidades, em que você tem comunidades através das redes sociais, tem comunidades de conhecimento, se você não estiver alinhado com isso tudo, você vai ter um problema para se desenvolver. Não é mais aquela situação do comando e controle, do impõe, o maior pega o menor, não é assim. Hoje em dia é o mais rápido substitui o mais lento. Então, como é que você ganha velocidade para isso? Usando processos, usando indicadores de desempenho para poder avaliar o resultado dos seus processos, usando ferramentas que possam te dar esses desempenhos e, principalmente, né, se juntando com pessoas que possam ser capacitadas e estejam dentro desse conceito. Então, nessa visão, o ensino à distância, para mim, tem um papel importantíssimo. Ele vai ser uma tendência, ele é uma tendência, ele não é uma moda, é uma tendência, né? Agora, o nível de automação, ele vai meio que saturar conforme, quer dizer, se a gente fizer uma analogia para os alimentos, né? No passado já se falou, poxa, há um medo de escassez, da fome no mundo, fizeram defensivos agrícolas, fizeram transgênicos, automatizaram as lavouras e tal, isso para ganhar escala. A gente vê robôs aí ganhando escala, mas o ser humano ele precisa de contato, o ser humano vai ser sempre relacional. Então, quando você vê o movimento dos orgânicos substituindo ou aumentando e com uma força muito grande, eu acho que você vai ver um movimento também do personalizado, da situação assistida e atendida, em que você tem um trabalho diferencial. E nisso eu vejo o ensino à distância, de certa forma, aderindo também. Quer dizer, a gente vai ver uma automação para o basal, para ensinar a tabuada, se é que a tabuada vai ter algum valor, mas uma comunidade de interação que permita esse crescimento. E aí, dentro desse conceito de que não há hierarquia, que as coisas funcionam de uma forma mais moderna, né? Eu vejo assim, Paulo, eu não sei se você concorda comigo, se o Flávio também concorda, mas é por aí que eu vejo a tendência, né? Eu concordo, sim. A gente está vivendo no mundo VUCA, né? Que é um mundo aleatório. Esse é um acrônimo em inglês, que é um mundo que é totalmente aleatório, não existe mais esse comando e controle, como você falou, né? As pessoas interagem entre si, todo mundo interage em rede, né? O conhecimento é em rede, tudo é em rede. Você não existe mais aquela ideia de que você ligava o telejornal 9 horas da noite e aquilo ali ia ser a sua única fonte de informação ou o jornal. A internet trouxe isso, a pluralidade das existências das pessoas, cada um tem opinião e a gente consegue fazer isso de uma maneira muito mais democrática, né? Não sei se você me permite, Márcio, de repente começar a responder algumas perguntas no chat, pode ser? Acho que eu queria só te falar, só isso, eu não preciso te permitir para fazer isso, aqui é livre, não é só o software, não, é o livre. É que a primeira vez que eu estou aqui, só para a gente pegar aqui. Você tem uma visão minha diferente do que eu realmente sou, cara. Não tenho esse condom. Deixa eu só falar uma coisa que eu acho legal também, Paulo, até para ilustrar o que eu estou falando, é porque você não percebe, a gente é amigo há muito tempo e se encontra bastante, mas você não percebe o valor que você tem por participar e montar comunidades, né? Se a gente está falando de negócio, se você abstrair os movimentos que de fato acontecem, você pode estar fora do jogo. Se você achar que vai botar um anúncio no caderno de informática na segunda-feira, esquece, porque eu acho que nem existe mais, né? Eu acho que não existe mais. Então, o caminho é esse. Aí você começa a ver coisas que acontecem. Por exemplo, esses movimentos que as pessoas vão para a rua, greves que ninguém sabe quem é a liderança, e você começa a perceber, isso é efeito das comunidades, né? Dessa interação que acontece. As empresas que entendem esses movimentos, conseguem fazer processos e propagar esses processos de forma a isso crescer, elas vão ocupar um espaço legal nesse novo cenário. Então, essa é a tendência. Paulinho, está livre. Vamos lá. O nosso amigo Theo pediu alguns cases, né? Já falei alguns cases aí
no chat, né? Depois eu posso até falar mais alguns por e-mail depois, alguns cases que tem de software livre com EAD, que basicamente a ideia é simples. Para você implementar o EAD com software livre, qual é a vantagem? A vantagem é que você vai conseguir ganhar dinheiro. Por quê? Se você tiver que usar um software que você vai ter que ficar pagando licenciamento... Pô, mas isso não é besteira para quem é de software livre ganhar dinheiro, cara? Isso eu achei que era livre. Mas a ideia basicamente é o seguinte, você vai conseguir customizar e colocar do jeito que você quer e rodar aquilo ali mês após mês, em vez de você ter que estar licenciando algum software. Então, essa é o que eu vejo uma grande vantagem na questão do ensino à distância. Outra pergunta... Outra vantagem, Paulo, é que você tem as distribuições, né? Talvez você possa explicar como é que funciona isso. As distribuições são suportes que você pode escolher. A plataforma ela é livre, mas você escolhe um sabor de suporte. E aí é uma equipe que se compromete, como o Flávio Correia falou, a ter um nível de serviço, um SLA, para ter uma titularidade sobre aquele suporte. E são diversos sabores e diversas companhias, companhias como IBM, como Red Hat, que suportam ferramentas de software livre. Né? Uma pergunta sobre isso. Deixa eu só, vamos lá. Vou chegar nessa pergunta. O Theo perguntou, uma outra pergunta para ligar para todos, se o Paulo consegue disponibilizar uma tabela de relacionamento de top software Microsoft com substitutos. Isso aí foi o e-book que eu botei no chat, tá bom? E a pergunta que tem a ver com o que o Márcio falou, a outra pergunta do Theo, é a questão por que de várias distribuições Linux no mercado, né? Porque o Linux, quando ele fez, ele quis focar no kernel. Tá? Ele não quis ficar se preocupando com distribuição. Então, vieram outras empresas e organizações que empacotaram o Linux e entregaram. Tá? Então, hoje você tem grandes organizações comerciais como a SUSE e a própria Red Hat, que entregam o Linux já Enterprise, para você usar em grande escala, né, com suporte. Você pode pegar um telefone e ligar. E você tem distribuições feitas por comunidades, como o Debian, por exemplo. Tá. Paulinho, deixa eu fazer uma pergunta aqui para vocês dois, para você e para o Márcio, que é uma pergunta do Eduardo Mata. Eu ia chegar nessa pergunta, mas pode perguntar. As universidades corporativas normalmente estão associadas a grandes empresas, né? A partir de que tamanho vocês recomendam o desenvolvimento de uma solução de ensino à distância? É para todo mundo? É só para aquelas grandes companhias? Qual é a visão de vocês? Não. Quem começa? Paulinho? Pode ser o Paulo. Vou falar rapidinho. A minha visão é a seguinte, a partir do momento que você tem uma empresa que você tem que, mais do que esticar o pescoço, você consegue ver todo mundo, mas se você mesmo esticando o pescoço, você não consegue ver todo mundo na sala, então ali você já pode implementar um sistema de ensino à distância, ou seja, que você não consiga abrir uma sala e falar com todo mundo, oi, tudo bom, pessoal? Então, ali você já tem uma empresa que você já tem um tamanho para você implementar o ensino à distância. Eu acho que é isso, né? Ou seja, a partir de 20 funcionários, 25, 50, enfim, você já tem um lugar que você tem que eu acho que vou passar a bola para o Márcio, solidificar a cultura, né, Márcio? O que você acha? A questão da solidificação da cultura. Eu vejo, realmente, o ensino à distância ele pode ser encarado como uma automação do processo de ensinar, né? Porque é uma ferramenta que vai te dar uma determinada escala em você fazer isso. Só que, por outro lado, você precisa também perceber que você pode estar associando isso a um modelo de negócio. E um modelo de negócio pode se tornar exponencial. Na minha visão, como eu falei, resumindo bem, para mim, um negócio, uma empresa bem-sucedida é uma empresa que consegue reproduzir uma experiência várias vezes, né? É uma experiência de sucesso. Então, se você faz um treinamento, descobre uma forma de interagir com o teu cliente, ocupa um determinado espaço, isso tem um valor suficiente para que o cliente te remunere por isso, você começa um ciclo virtuoso que se retroalimenta. Ele gosta do que você faz, te remunera por isso, você faz mais do que você faz, você distribui melhor. O que acontece? Com a internet, a fronteira não existe, né? Então, para mim, as decisões são duas, né? Ou você usa como uma ferramenta de automação da tua distribuição de conteúdo, ou você elabora de uma forma inovadora uma forma de capacitar a tua equipe, ou capacitar o teu mercado, ou vender um determinado curso com isso. A posição do software livre para isso é muito legal. Por quê? Porque você tem um custo que é um custo proibitivo, que às vezes é o de licenciamento.
e aquelas questões todas das respostas das perguntas que você não tem. Então, você começa, isso aqui para tantos usuários. Pô, mas eu preciso me conectar no YouTube, aí já é outro preço. Aí eu preciso me conectar, outro preço. Quando você está numa comunidade de software open source, você tem os mesmos problemas que todos têm. E, às vezes, você vai ter experiências mais à frente. Em determinado ponto, você pode até escolher uma distribuição onde você tenha suporte para essa distribuição. Ou então pode até optar por usar uma ferramenta com titularidade para determinado problema ou para determinada situação, que às vezes acontece, principalmente quando você está fora de plataforma. Quando você está resolvendo problemas específicos, aí o software com uma titularidade, com uma propriedade, ele pode se justificar mais. Mas quando você está num ambiente de plataforma, é muito bom você ter essa situação que você pode crescer muito. E, de novo, tudo isso para quê? Tudo isso para você poder focar no seu negócio e não focar na tecnologia. Porque senão você, a menos que o seu negócio seja tecnologia, e você esteja envolvido com uma comunidade que gosta da tecnologia, entendeu? Mas se você focar no seu negócio e procurar um modelo de negócio bem sucedido, que seja capaz de você criar uma experiência que se repita e que essa experiência te gere o crescimento, você vai funcionar. Por isso que a gente gostou muito, Paulinho, de ter te trazido aqui e pegar essas duas coisas de uma forma única. Tanto o software livre, que é um vetor que te traz a lei de liberdade, que te traz a possibilidade de crescimento do conhecimento e de teste de hipóteses, as grandes plataformas estão aí para isso. E, por outro lado, o ensino à distância, que é uma ferramenta e de uma forma simples, você pode começar. Então, a pergunta às vezes começa com uma ideia, faz um protótipo e tal, e monta a coisa, vai testando a ideia, né? Essa é a minha contribuição para essa colocação aí. Se o Flávio tiver mais alguma coisa ou quiser passar para a próxima pergunta, que põe. Não, eu acho que eu vou fazer a próxima pergunta aqui, porque já encaixa nisso tudo que vocês estão falando, né? Assim, achei bem interessante essa próxima pergunta, né? A pergunta um aspecto muito importante em educação é a capacidade de retenção da atenção do estudante, né? E as ferramentas de EAD oferecem mecanismos de feedback para acompanhar o interesse e a tomada de conteúdos mais relevantes. Como é que vocês veem isso, né? Assim, bem interessante essa pergunta também. Muito legal. Eu posso falar um pouquinho? Pode, Paulo. Eu acho que eu acabei dando algumas dicas aí, né? Eu acabei dando algumas dicas aí na live, né? A questão é o seguinte, você criar grupos, tá? Você criar grupos, pequenos grupos dentro de uma sala de aula, né? Você incentivar projetos em grupo, você incentivar os alunos a criarem wikis particulares deles, para eles mesmo poderem botar o conhecimento lá dentro, e você ir observando esse conhecimento, como é que é feita essa construção. Você incentivar os que são introvertidos a falarem mais nas conferências, enfim. Tem várias dinâmicas ali que você pode estar colocando, até anotei outras ali, mas por causa do tempo eu não consegui passar, mas tem uma parte toda de pedagogia para o ensino à distância, né? Como eu falei, não é só cuspir PDF, vídeo para o aluno que isso tudo vai funcionar, né? Acho que a questão é basicamente essa, né? Complementando o que você está falando, Paulinho, que é muito importante, eu acho que no teu modelo de negócios, quer dizer, quando você está pensando, seja você um executivo de uma empresa, o responsável pelo ensino à distância, pela tecnologia dessa empresa, ou seja, um empreendedor, você pode pensar no modelo de plataforma, que se complementa muito ao que o Paulinho falou. É quando a própria operação, ela te nutre com informações. E isso é a comunidade, né? É como você tem estudos de caso, onde a interação do teu povo, da tua comunidade, nutre a tua infraestrutura. Então, você criar mecanismos e ferramentas para isso é muito legal. Agora, a internet, de novo, mostra muito claramente que está ultrapassada a questão do mais forte, o maior pegou o menor. Não é assim. Eu acho que as empresas vão, depois da pandemia, perceber muito rapidamente que o mais rápido vai pegar o mais lento. E o software livre vai ter um outro cenário, vai ter outra dimensão, outra perspectiva. Por quê? Porque a velocidade é o nome do trabalho. E você aliar isso a uma arquitetura, tanto do teu negócio quanto da infraestrutura, da solução,
é fundamental. E aí você precisa rapidamente se cercar de uma equipe que possa te somar essas competências, para que você possa focar na sua experiência, no seu negócio, que você vai ser bem sucedido. Então, a minha visão é essa, de você criar essas comunidades que o Paulo falou, sim, para você ter um modelo que se retroalimente. O cara vai lá, não é só por causa da aula, é por causa da interação, como o Paulinho falou. E ele está gerando conteúdo, né? As ferramentas já podem gerar informações o tempo todo. Você saber quando é que é. Você tem reconhecimento facial, gente. Você pode saber a emoção do cara durante o seu treinamento. Pô, ele fez uma expressão de desdém, ele fez uma expressão de desinteresse. Isso tudo é fácil de pegar e você cria um analítico para isso. Então, tudo isso tem software livre, tem plataformas em cloud privada, em cloud pública, tudo tem. E dá para montar tudo. Eu tenho um amigo que ele chama, são os projetos Siqueira. Cabe tudo que se queira, né? Mas a tecnologia está toda na mão. Dá para identificar? Eu aqui estou com a câmera desabilitada de vocês aí, né? Não tem nem como fazer isso no nosso caso, mas a gente podia ter um acordo onde vocês interagiam e a gente saberia em que momento você saiu da plataforma, em que momento você começou a sorrir, em que momento você dispersou, em que momento você prendeu mais atenção, em que momento você interagiu. Isso com grandes números dá muita informação e muito poder, né? As plataformas, elas permitem isso, melhor ainda do que o ensino presencial, né? Porque, às vezes, no ensino presencial você não tem volumetria, você não tem telemetria, você não consegue medir muito, né? Esqueci o nome exato, mas, enfim, vocês entenderam. Você não consegue ter aqueles dados que o ensino à distância consegue. Já fui até a aula tal, já assisti tal aula, já terminei, e ali no presencial, às vezes, você não tem. Você coloca um monte de gente na sala, você não sabe quem está prestando atenção, enfim, você consegue ali, você pode ter uma prova a cada aula que você tem, você dá uma prova, você testa o conhecimento do aluno. Então, o ensino à distância tem muitas coisas boas, pessoal. Vamos pensar com carinho em ensino à distância. Tá bom? Eu sou um defensor. Mas ainda sobre esse contexto, quer dizer, eu estou vendo aqui o grupo heterogêneo que a gente está assistindo aqui, a gente está procurando equilibrar os temas, né, e botar bastante da nossa experiência aqui. Eu tenho participado de algumas conversas com alguns amigos e o que a gente tem visto é o seguinte: há uma grande questionamento sobre a inteligência artificial, sobre essa captura de dados, como é que vai ser o emprego do futuro, se isso vai aumentar o abismo entre a exclusão social que existe e tal. De fato, tem uma série de riscos aí. A gente vive uma transição econômica, industrial, digamos assim, nós estamos partindo para a sociedade do conhecimento. Existe uma enormidade de oportunidades na sociedade do conhecimento, e ela precisa ser bem aproveitada, né? Essa questão eu comparo, e muitos me perguntam sobre como é que vai ser o emprego, o advogado vai desaparecer, o médico vai sumir, o radiologista, como é que ficam as profissões repetitivas que os robôs são capazes de fazer. Eu tenho algumas impressões sobre isso, que eu não sei o que vai acontecer, mas dentro dessas conversas. A primeira é essa do movimento orgânico, quer dizer, eu acho que o ser humano, o cuidar vai sempre existir. Quer dizer, você vai automatizar muito, o computador é capaz de identificar um nódulo numa chapa de raio-x muito mais facilmente do que o ser humano. Mas o cuidar do ser humano é diferente. Quer dizer, o olhar, aquele toque, essa questão toda não há dúvida. Então, eu vejo que vai haver um caminho para isso aí. Essa é a minha visão. E só para concluir, Paulo, que isso me foi perguntado em outra coisa, seria bom colocar aqui, quer dizer, o papel do professor no ensino à distância. Quer dizer, a gente vê ferramentas que é capaz até de substituir o professor na sala de aula, é capaz de ter um robô do outro lado com nível de... O Barack Obama pode estar te dando uma aula, você achar que é ele e não é. Né? Isso tudo é possível com a inteligência artificial. Mas se você pensar, quando houve a introdução da voz no cinema, o cinema deixou de ser mudo e houve a reprodução fonográfica, né, da música, quer dizer, muitos profissionais da área de música perderam o emprego. Por outro lado, apareceu muito estilo de música diferente, a indústria cresceu horrores, porque criou-se uma indústria fonográfica monstruosa, capaz de reproduzir e ela foi depois também
destruída, desconstruída, digamos assim, não foi destruída, foi desconstruída pelo Napster, e assim vai. Quer dizer, o importante é a gente estar inserido nesse contexto, ter essa mensagem de que a gente vai ter essa mudança. Essa mudança pode ser muito divertida se a gente tiver coragem de conversar e de ver as oportunidades que estão inseridas e aprender sobre isso aí, né? Essa é a minha visão. Eu queria dar um exemplo. Eu acho que está acabando as perguntas, já acabou. Eu só queria dar um exemplo aí. Eu sei que não tem nada a ver com TI, mas tem a ver com internet, né? Ontem eu estava assistindo um vídeo, né, de um grande cantor sertanejo, que hoje em dia ele está fazendo 3 lives por mês e está faturando mais do que ele fazia com 17 shows por mês. Então ele tinha que fazer 17 shows em 30 dias, né? E hoje ele está em casa fazendo 3 lives na internet e está faturando mais do que ele tem que ficar rodando 17 shows. Então, isso aí é o que a gente tem que pensar em relação à internet e as possibilidades de ensino à distância. Mal comparando, claro que é uma coisa cultura e outra coisa ensino à distância, mas as comparações são válidas, vamos dizer assim. Flávio, você que está no controle do chat aí, tem alguma pergunta que você tenha lido aí que você acha legal? Não, mas basicamente essas, né? Acho que a última pergunta que eu recebi aqui foi o Netflix perguntando quanto que a gente cobraria para fazer uma série Telefone Vermelho para eles. O Paulo colocou que os caras estão ganhando mais do que em 17 shows, então eu comecei a me interessar, né? Você tem que botar uma calça apertada e botar uma camisa apertada também e um chapéu e começar a cantar. Porque do William Bonner ele já tem. Paulo e Flávio, dupla sertaneja. Boa. Mas então, pessoal, Paulo, vamos treinar isso. Mas assim, acho que o encontro foi ótimo, né? A gente aqui trouxe um bate-papo muito, muito prazeroso. Eu acho que é um movimento aí que todo mundo vai fazer, não só a escola, de novo, insisto muito nisso. E tecnologia está aí, né, para isso. O Márcio falou de várias aí, inteligência artificial, você também, fantástico. Mas acho que a gente já terminou aqui, né, acabou o nosso tempo. Vamos lá, Márcio, as considerações finais aí. Boa. Então, pessoal, obrigado pela participação de todos. Paulinho, super obrigado. A gente está sempre junto aí nos grupos e nas comunidades e nas lives. Agora, nós vamos ter, nas próximas 5 quinta-feiras, 5 telefones vermelhos, também nesse mesmo formato. Os telefones vermelhos que já se passaram foram sobre acesso remoto, sobre segurança na cloud, sobre OpenStack, que tivemos sobre Solution Desk, sobre os processos, e agora sobre EAD e Open Source. A ideia não é só um bate-papo agradável, mas eles têm reprises que estão disponíveis para todos assistirem. Para frente, nós vamos ver sobre LGPD, gerência de identidade, né? Essa parte toda, como é que a gente deve encarar isso nos nossos negócios. Vamos ver também sobre computação de alto desempenho, pega toda a parte de inteligência artificial, Big Data, Analytics, enfim, tudo disso da nossa parceria com a COP. Vamos ter um sobre jornada da nuvem para sistemas de gestão e como levar isso para as suas empresas. Enfim, e também alguns cases de sucesso, como a gente tem colocado aí, que a gente vai apresentar aí. Então, são os nossos próximos lives. Isso vai estar disponível numa agenda permanente, tanto no nosso site, AMT, www.amt.com.br, quanto por aqui nas comunidades que participamos. Muito obrigado a todos pela presença. Se o Paulinho está livre, para falar qualquer coisa que ele queira, também está livre. Não, só deixei meu e-mail no chat aí, né? Deixei meu e-mail no chat, deixei também de novo o link aí, quem quiser baixar, que foi uma pergunta recorrente, a questão dos sistemas open source. Eu fiz um e-book aí gratuito. São 50 sistemas open source, inclusive o Moodle, inclusive o Jitsi, para você baixar e economizar dinheiro na sua empresa. Boa, obrigado, pessoal. Legal. Obrigado, Paulo. Obrigado, Márcio. Obrigado a todos aí, foi muito bom. Até logo, um abraço. Até a próxima. Valeu, pessoal. Obrigado, Márcio. Obrigado a você, Paulo.